Uma variante é um vírus que sofreu alguma alteração em relação àquele vírus original. Então, se a gente for pegar o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, o original foi aquele inicial que foi descoberto em Wuhan. Quando a gente descobre outros vírus, a gente sempre compara com ele, porque é a nossa amostra de referência. Então, qualquer variação no material genético desse vírus, a gente chama de variante. Para a gente falar em uma linhagem, são várias variantes, né, são vários vírus diferentes que foram identificados e que têm características em comum. Então, eles possivelmente têm uma origem em comum na natureza e características em comum que fazem com que eles formem um grupo que a gente chama de linhagem. E quando essas linhagens, né, quando essas variantes que formam uma linhagem têm características biológicas diferentes, ou seja, eles podem ser mais transmissíveis, eles podem causar uma letalidade maior, tem uma propriedade biológica diferente, a gente chama de cepa. Todo vírus, o que ele mais faz, né, o que ele faz de melhor é mudar. Então, tanto vírus, a gente tem vários vírus de DNA e vírus de RNA, né, o material genético. O coronavírus, ele é um vírus de RNA, e todo vírus de RNA ele muda muito rápido, ele muda muito fácil, ele sofre mutações com maior frequência. Então, a cada mutação que ele sofre, quando a gente fala mutação, é uma alteração no material genético do vírus, então ele vai trocar uma que a gente chama de base nitrogenado, um A por um T, um C por um G, isso é uma mutação, isso vai levar a uma variante. Então isso é normal, é esperado que aconteça. Então, para nenhum cientista que estuda, né, a virologia, o surgimento de uma variante não é algo que a gente vai ficar extremamente preocupado. O que chama a atenção é algumas mutações específicas em algumas regiões do vírus que podem trazer uma característica biológica diferente. Desde o início da pandemia, várias variantes foram surgindo, mas de dezembro para cá, algumas variantes chamaram a atenção da comunidade científica, que a gente deu o nome de variante de preocupação, que começou no Reino Unido. Então surgiu uma variante no Reino Unido, depois surgiu uma variante na África do Sul e agora aqui no Brasil estão surgindo outras, né? Então no Brasil a gente tem a P1, que surgiu em Manaus, tem a P2, tem a N9, agora essa nova mineira. A gente ainda não tem dados suficientes para falar que elas são cepas diferentes. É possível que sejam, porque a gente está vendo algumas características diferentes. Como? Já foi demonstrado que a variante do Reino Unido ela é mais transmissível e potencialmente mais letal. Então, por conta dessas características biológicas diferentes, é possível que ela seja uma cepa, mas a gente ainda não consegue afirmar isso. A variante da África do Sul já está demonstrando que ela tem um potencial de escape da resposta imune. E algumas variantes brasileiras têm algumas mutações que foram encontradas na variante do Reino Unido e na variante da África do Sul, por isso a grande preocupação. E a principal é a P1, porque a P1 ela apresenta tanto características que foram observadas na variante do Reino Unido quanto na variante sul-africana. Então ela hoje no Brasil é a variante de maior preocupação por conta dessas características. Não significa que as outras não sejam, mas essas outras, como a P2 e a N9, tem uma outra classificação que a gente chama de variante de interesse. Por conta dessas mutações, que não são todas as mutações de preocupação, elas não apresentam todas, então ela é uma variante de interesse. Como a P1 apresenta todas essas mutações que foram observadas em outras variantes, a gente chama ela de preocupação. Realmente ela leva uma preocupação maior. A variante mineira, que foi detectada aqui, pelos pesquisadores da UFMG, ela tem essas mutações no mesmo lugar que a mutação que a variante P1 e do Reino Unido e da África do Sul tem, porém a mudança que ocorreu é diferente. Qual que é o impacto disso? A gente ainda não sabe. A gente acabou de detectar, a gente ainda não sabe, mas isso chama atenção porque é uma nova mutação no mesmo local de interesse. Então o que a gente está tentando fazer é identificar para ver se essa variante está circulando uma frequência maior no estado e também no Brasil, para a gente determinar se essa variante também forma uma linhagem nova e se eventualmente seria uma cepa. O que a gente está vendo, isso foi visto nos testes clínicos, a gente está vendo hoje já no mundo real, é que a quantidade de casos graves em pessoas vacinadas tem caído. Então isso já tem estudos sendo feitos aqui no Brasil mostrando isso, que a taxa de infecção e, eventualmente, de casos moderados a graves nas pessoas que foram vacinadas tem diminuído. Isso é um bom indicativo que, mesmo com as variantes circulando, as vacinas estão dando conta do recado e estão fazendo o que elas devem fazer. Mas a gente tem que ficar atento, porque quanto mais os vírus circulam, mais variantes podem surgir, né? Então, eventualmente, pode surgir uma variante que vai, de fato, escapar da vacina. Então,
o que é importante? As pessoas manterem os cuidados que já estão mantendo, uso de máscara, distanciamento social e acelerar a vacinação. Então esse é o conjunto, né? Quanto mais rápido a gente vacinar, mais as pessoas ficam protegidas e a circulação do vírus tende a cair. Então, com o vírus circulando menos, ele vai, consequentemente, se multiplicar menos e menos variantes vão surgir.